Meu amigo vascaíno, dia agitado no Gigante da Colina. O Vasco firme e forte atrás de um treinador. Situação aí esquentou hoje, né? Vamos atualizar toda essa situação aí. As conversas estão adiantadas. Vamos falar muito aí também sobre a chegada de um atacante paraguaio, aqui no Vasco da Gama. O Vasco já segue no mercado, porque a janela vai fechar mais cedo, aí por conta do calendário no ano de 2025. E o Paes deixando o Vasco da Gama. Fim da linha para o Paes. O Paes deu uma entrevista no L'Equipe da França. A gente vai explicar aqui essa situação. E, claro, a gente vai falar sobre o primeiro treinamento aí do Felipe Maestro, à frente aí do Vasco da Gama. E hoje teve um arbitral lá na FERJ e a gente já sabe qual é o primeiro adversário do Vasco da Gama no Campeonato Carioca. Peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bora aí para o nosso vídeo. Pessoal, vamos começar falando aí sobre o campeonato estadual, a primeira competição do ano que vem. A competição esse ano vai ser mais curta aí, por conta do Mundial aí de clubes da FIFA, né? Os jogadores com pouco tempo aí de férias. E o seguinte, 12 clubes vão disputar o campeonato estadual. Entre eles aí, ó, Bangu, Boa Vista, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Madureira, Maricá, Nova Iguaçu, Portuguesa, Sampaio Correia, Volta Redonda e Vasco, aí em ordem alfabética. E o seguinte, meus amigos, o Vasco enfrenta a equipe do Nova Iguaçu, certo? O Vasco estreia contra o Nova Iguaçu. Por isso que tem que estar aí na ponta dos casos. Inclusive, o Pedrinho ontem disse que o Vasco, no começo, vai usar uma equipe mista, né? Não vai com a equipe titular, porque tem que dar férias aos jogadores. Bom, hoje foi o primeiro dia de treinamento aí do Felipe. Nossas condolências aí ao Felipe, que perdeu o irmão dele. Deus possa abençoar lá o Felipe. E o seguinte, Felipe deve usar muitos jogadores aí da base. E hoje a gente tomou conhecimento que os jogadores que não estarão nos planos do Vasco da Gama para 2025 não serão aproveitados pelo Felipe, tá? Inclusive aí, Galdames é o primeiro a puxar a barca. O Galdames não vai ser mais relacionado, foi liberado aí para procurar outro clube, certo? A gente também foi pego hoje de surpresa, porque o Payet deu uma entrevista lá para a equipe da França, isso mesmo, e o Payet confirmando aí a sua saída do Vasco da Gama. O Payet tem um contrato assinado lá com o Olympique de Marseille e retorna ao futebol francês. Perfeito? Então, o ciclo do Payet fechando aqui no Vasco da Gama. O Payet falou sobre a adaptação dele, o clima aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que faz muito calor, e sobre a situação aí também do calendário, que é muito extenso, com muitos jogos aí. Então, o Payet deixando o Vasco aí, né? O Payet que teve altos e baixos aqui no Gigante da Colina. E vai abrir aí um espaço aí de 1,5 milhão na folha do Vasco na Gama, o Vasco ter condições de contratar. E por falar em contratação, o Vasco da Gama, segundo o GE, negocia a contratação de Isidro Pirta,
atacante lá do Cuiabá. Isso mesmo. O Vasco iniciou os contatos e abriu conversa aí para contar com o atacante. O atacante que não vai paraguaio, o Isidro Pita, permanecer lá no Cuiabá por conta aí que o Cuiabá vai jogar uma Série B, né? O Cuiabá não teria condições ali de arcar com os salários do Isidro Pita. Então é o seguinte, né? O Vasco aí tentando trazer esse jogador para disputar aí posição com o Vegete. É um jogador que é normal, é bem estilo mesmo do Vegete. É um jogador alto, bom na bola aérea, mas que tecnicamente, na minha opinião, deixa muito a desejar. Bom, sobre a situação aqui envolvendo o treinador, pessoal, pois é, o Vasco já conversou com alguns treinadores, tá? Luiz Castro e mais 7 treinadores, tá? Passar a situação aqui do Luiz Castro, que era um dos nomes favoritos aí do Pedrinho, mas o salário do Luiz Castro assustou o Vasco da Gama, certo? O Vasco procurou o Luiz Castro, o staff do Luiz Castro, para entender as condições dele aí. O treinador viu com bons olhos a possibilidade de retornar ao Rio de Janeiro. Ele fez um belíssimo trabalho no Botafogo. Entretanto, existe essa situação salarial. O Pedrinho disse que tem que ser um treinador que se encaixe aí na situação do orçamento do Vasco da Gama. Então, é o seguinte, além do Luiz Castro, Renato Portaluppi, certo? Sendo aí cogitado, mas por conta dessa situação do salário, não sei se o Renato iria. Aí surgem opções sul-americanas, né, como o Gustavo Costas, que foi oferecido ao Vasco, do Racing, o Gustavo Quinteiros, do Vélez Sársfield, Hernan Crespo, e hoje o Roger Flores, do Sport TV, cravou o nome de Pesolano, tá? De Paulo Pesolano, que está muito mal lá no Valladolid e que poderia chegar aqui no Vasco da Gama. Então, isso aí deu um rebuliço, né? O Pesolano, que para mim passou aqui pelo Cruzeiro, é um treinador muito normal, muito normal. Não considero nem um treinador de primeira linha, tá? Então, assim, para quem estava esperando um treinador aí acima da média, né? Paulo Pesolano, segundo o Roger Flores, Sport TV. Ainda assim, surgiu o nome do Carille, um treinador que estava no Santos, mas que se encaixa no perfil do Pedrinho. Jovem e com salário barato. Carille, que já foi campeão brasileiro pelo Santos, inclusive. Então é o seguinte, muitos treinadores sendo sondados aí, o Vasco esbarrando na parte financeira para trazer um treinador de mais impacto. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Obrigado aí pela atenção de cada um de vocês. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!